Saberes, hábitos e crenças que diferenciam uma tribo da outra. Essa é a definição de cultura. Uma definição geral, mas é muito boa para a gente entender como construir cultura de inovação. Meu nome é Denis Ferrari, eu sou CEO da Aces Inovação e estou aqui para compartilhar com você um pouco dos meus aprendizados à frente de um habitat de inovação. Vem comigo. Cultura de inovação é um termo que muita gente pesquisa, muita gente quer entender o que é e é mais simples do que parece. O difícil é botar na prática. Quando a gente entende o que é cultura, em cima desse framework que eu falei inicialmente, em cima dessa definição, saberes, hábitos e crenças, cultura de inovação basicamente é inserir a inovação no dia a dia da empresa, trabalhando o que a sua equipe sabe, os hábitos que a sua equipe tem no dia a dia e a manutenção das crenças que a equipe tem sobre a inovação na sua empresa. Vamos deixar isso mais claro? Se você quer inserir cultura de inovação, você tem que ter processos de treinamento contínuo na sua empresa. Por quê? Porque as pessoas vão criar e vão fazer de acordo com o que elas sabem. Quanto mais tecnologias a sua equipe conhecer, quanto mais modelos de operação, quanto mais modelos de negócio a sua equipe conhecer, maior vai ser a qualidade das ideias que elas vão gerar. Não tem como você ter uma cultura de inovação sem uma manutenção constante dos saberes da equipe. E aí a gente está falando essencialmente de rotinas semanais ou quinzenais de compartilhamento de conteúdo. Trazer um conteúdo de fora para a tua empresa, fazer com que eles possam colaborar trocando conhecimento. Você pode inserir essa troca de conhecimento, essa obtenção de conhecimento na rotina da tua empresa. Só que só isso não basta. Quando você está trabalhando os saberes, você está trabalhando o repertório do seu time. Os insumos, as ferramentas que eles vão ter para criar alguma coisa. Só que criatividade e inovação depende de prática, depende de hábito. Não dá para você parar 15 dias no ano e falar vamos inovar. Isso faz sentido em um determinado nível de maturidade da empresa. Só que se você quer ter uma empresa de fato inovadora, você tem que inserir a inovação no dia a dia da empresa, na rotina da empresa. E essas duas palavras que eu falei, elas não foram arbitrárias. Criatividade é uma coisa que você treina. Quanto mais você cria, melhor vão ser as suas criações. Então o que você pode fazer é inserir rotinas de criação em que as pessoas individualmente ou de maneira coletiva criam ideias juntas. Pode ser semanal, pode ser quinzenal, mas tem que ser constante, tem que ter consistência. A criatividade não pode ser uma ferramenta que eu puxo uma vez por trimestre, uma vez a cada 6 meses, quando a empresa decide fazer uma campanha. A criatividade é uma ferramenta de solução de problemas, seja problemas rotineiros, seja a criação de novos negócios. Então, quando a gente fala de hábitos em cultura de inovação, você tem que inserir na rotina da sua empresa processos criativos, curtos, não processos criativos muito longos, mas que as pessoas possam praticar a resolução de problemas. Se você consegue inserir na rotina das pessoas o mapeamento de problemas comuns da empresa, dos clientes, de outros mercados, isso vira insumo para a criatividade. E quando a gente está falando também de hábito, é importante entender: criatividade é uma coisa que não tem fim. Se o que for criado não for validado e desenvolvido, de nada está adiantando você criar. A validação é um hábito que você insere no dia a dia do funcionário para que ele possa ser responsável pelaquela ideia, para que ele possa fazer uma série de testes para entender se aquela ideia está bem fundamentada e a empresa tomar uma decisão se vai investir ou não naquela ideia. Isso tem que fazer parte da rotina. A rotina da empresa come a inovação, o marketing, o longo prazo no café da manhã. O amanhã e depois sempre fica para o amanhã e depois por falta de consistência ou disciplina de incluir essas coisas na minha rotina atual. É muito importante. Manutenção dos saberes e construção de hábitos efetivamente inovadores. Mapeamento de oportunidades, criação de ideias e validação dessas ideias. E a última coisa que é importante de você entender são as crenças. E talvez esse seja o eixo mais esotérico quando a gente está falando de cultura de inovação. A crença é a percepção que o funcionário vai ter
sobre o que vai acontecer com esse processo de inovação. E a crença, ela é movimentada por histórias contadas, por atos, por símbolos feitos da empresa. Então deixa eu deixar claro uma coisa para você, de maneira bem objetiva. Se o funcionário tem uma ideia e ele chega para o gerente dele, conta essa ideia, e o gerente fala, nossa, que ideia bosta, você acabou de criar uma crença extremamente contrária à cultura de inovação. Porque a partir de agora, esse funcionário acredita que a empresa não é adepta à inovação, porque aquele gerente, porque aquele coordenador não aceitou bem, não ouviu a ideia dele. E o que acontece? As pessoas conversam. Essa pessoa vai comentar com o colega, vai comentar com outro colega que recebeu esse feedback do gerente. E o que vai acontecer? Vai se espalhar uma crença de que essa empresa não recebe bem, não ouve as ideias. Isso é extremamente prejudicial. Aí não tem rotina, não tem hábito que vá desconstruir uma crença como essa. Se o dono da empresa é visto de maneira negativa, se a empresa é vista como algo analógica, você tem que trabalhar para fazer com que os funcionários acreditem que a empresa pode ser um habitat de inovação, uma máquina de inovação. E a crença influencia muito no engajamento que eles vão ter com as duas outras ações. Se eles não acreditarem que isso vai dar em nada, eles não vão se engajar nos processos de aprendizado nem nos processos criativos. A crença não é você que determina. Só os gestos e uma boa liderança vai construir uma crença eficaz para a manutenção da cultura de inovação. Agora, se você acha que inovação não é para você, vai por mim. Eu fundei a ASIS 7 anos atrás, da data que eu estou gravando esse vídeo, e a ASIS virou um dos principais habitats de inovação capixaba. A gente fez isso com pouca gente, com pouco recurso e com pouco espaço. Se a gente conseguiu, a sua empresa também consegue. Basta você ter as diretrizes corretas, o know-how correto, para você conseguir fazer com que os seus funcionários possam ajudar você a transformar e criar a empresa. E aí, fez sentido esse papo? Deixa um comentário, dá o like, compartilha com uma empresa que você acha que precisa desse conteúdo e a gente se vê no próximo papo.